Deus, o Criador de todas as coisas, tudo que existe no ar, no chão e nos céus. Porém no início Deus criou Adão, primeiro homem a respirar na terra. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre toda a terra. Então Deus formou um homem do pó da terra. Ele deu o nome de Adão, e o colocou em um belo jardim, que Deus havia plantado, chamado Éden. E Deus disse para Adão dar nomes a todos os animais, répteis, ávidos e mamíferos e todos os tipos de seres vivos que ali existem. Então Adão deu nomes a todos os animais. Mas ele viu que todos os animais tinham um acompanhante. Então Deus fez Adão descansar em um sono profundo. Enquanto Adão dormia, Deus tirou uma das suas costelas e formou a mulher. Quando Adão acordou, ficou maravilhado com o que Deus tinha criado. E Adão disse: saíste da minha carne, e ela será chamada mulher, porque saíste do homem. E naquele lindo jardim era um verdadeiro paraíso. Mas Deus tinha dado uma ordem a Adão para ele avisar a sua mulher. Disse Deus: de toda árvore comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Muito antes da criação do mundo, um lugar chamado o céu, existia há bilhões de trilhões de anjos e o seu Criador, o Deus Todo-Poderoso. Mas Deus criou um anjo mais perfeito que os outros, inteligente, sábio e luminoso. Porém seu nome era Lúcifer, o portador da luz. Um dia esse anjo começou a sentir inveja de Deus. Então Lúcifer começou a cobiçar os poderes de Deus. E além disso começou a persuadir muitos anjos, mentindo para eles, dizendo que Deus era um mentiroso, dizendo que Deus abusava de seu poder. Lúcifer conseguiu persuadir um terço dos anjos de Deus. Então houve peleja no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E os seus anjos batalhavam até que Lúcifer e seus anjos não se acharam lugar no céu. Então Deus expulsou Lúcifer e seus anjos, jogando na terra, onde o homem a dominava. Adão e Eva estavam em um lindo paraíso no Éden, quando porém um dia Satanás entrou no Éden. Encarnou-se em uma linda serpente, que era o animal mais lindo do jardim de Deus. E a serpente, encarnada pelo diabo, foi até a árvore do conhecimento do bem e do mal, onde avistou Eva, que estava só. Então a serpente falou à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E Eva assustou-se, porque viu um animal a falar. E olhando fixamente na serpente, Eva ficou maravilhada com aquela bela serpente que assim falava com ela. E Eva, ao invés de sair do lugar, ficou ouvindo a serpente. Então Eva respondeu: de toda a árvore do jardim comeremos, mas da árvore que está no meio do jardim não comereis, e nem tocareis, porque no dia em que provar esse fruto morrerás. Então a serpente respondeu: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dela comeres, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ela ficou encantada com a sabedoria da serpente, no sentido de falar em uma fala de sabedoria. Então a serpente falou que se comesse do fruto, a mulher poderia ser igual a Deus. E a serpente disse: eu como livremente da árvore, e tenho um grande poder e sabedoria. Sabe por que Deus proibiu de comer o fruto desta árvore? É porque Ele conhece o grande poder que essa fruta tem. Sabe por que eu tenho o dom da fala? Foi porque eu comi o fruto da árvore proibida. A ordem de Deus é somente uma ameaça, para intimidar e privar vocês do poder que essa fruta tem. Ao invés de Eva obedecer a Deus, Eva obedeceu a Satanás. Então Eva pegou o fruto e comeu, e levou até seu marido. Quando Adão viu Eva nua, seus olhos lacrimaram. Ao ver Eva sob a ira de Deus, viu que ela estava com toda a culpa. E Eva disse: coma um pouco. Esse fruto é maravilhoso. Tendo Eva comido do fruto, achou que estava em um novo tipo de conhecimento mais avançado do que estava. E Adão respondeu: esse é o fruto proibido? Deus disse para comer de toda a árvore do jardim, menos a que está no centro do jardim. E do mesmo jeito que Lúcifer foi expulso do céu, você será expulsa daqui. Então Adão viu Eva sozinha, levando toda a culpa sobre ela, e teve muita pena de sua esposa, e não queria que Eva fosse destruída por causa da sua desobediência. Então Adão tomou o fruto em sua mão e comeu assim como ela. De repente um estrondo muito forte se ouviu nos céus. Era Deus se aproximando do jardim. Então Deus chamou o casal que havia transgredido a sua lei. Adão, onde estás?
E Adão respondeu: Eu escutei a vossa voz. Fiquei com medo, pois estava nu. Então eu me escondi. E Deus perguntou: Quem te disse que estavas nu? Comeste do fruto proibido. A mulher que colocaste aqui comigo, ela me deu do fruto da árvore, então eu comi. E Deus perguntou a Eva: Mulher, o que fizeste? A serpente me enganou. E Deus disse com palavras brutais à serpente: Serpente, te amaldiçoou acima de todo o rebanho, acima de todos os animais no campo. Sobre teu ventre irás rastejar. Maldita serás até os últimos dos teus dias. E pó comerás durante toda a tua vida. E a mulher será tua inimiga. E Deus olhou para o casal perdido e disse: E de Adão e Eva, fora do jardim do Éden, fora do meu jardim, para toda a vida. Trabalhareis da terra para garantir o pão, que sairá do suor de vosso rosto. Até retornares ao chão, pois do pó viestes, e para o pó voltareis. Quando Adão e Eva ficaram um pouco mais longe do jardim do Éden, Deus enviou querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Então, sobre uma grande tristeza e culpa, Adão e Eva, sendo expulsos daquele lindo paraíso, viram que agora era necessário vestir folhas de palmeiras para se cobrirem na sua vergonha. Porque muito antes do homem pecar, Adão e Eva eram rodeados por luzes gloriosas. E não sentiam muito frio nem muito calor. Era um clima agradável. Mas quando eles foram expulsos do jardim, suas vestes desapareceram por causa de sua transgressão. E agora, como eles iriam viver e comer? A felicidade que Adão e Eva tinham no jardim do Éden era tão grande que era impossível diminuir a quantidade de felicidade que se sentia naquele lindo paraíso. E agora eles nunca mais sentirão aquela mesma felicidade que eles tinham no Éden. Ninguém, nem os homens do fim dos tempos, o que fariam para pedir o perdão de Deus? Mas Deus, com sua misericórdia e amor, prometeu enviar um Salvador para lhes salvarem da morte eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Deus prometeu enviar o seu único filho amado para ver-se sacrificar na cruz. Então Deus ensinou Adão e Eva a sacrificarem um cordeiro simbolizando Cristo na cruz, como pedimento de perdão. E dali em diante passou-se dias, meses e anos. E Adão e Eva tiveram muitos filhos. 2 deles se chamavam Caim e Abel. Um dia Abel crucificou um cordeiro simbolizando Cristo, e ganhou uma benção de Deus. Mas quando Caim foi oferecer em sacrifício a ovelha, ele fez o oposto. Colheu várias frutas, e não ganhou bênção de Deus. Porque Caim não fez o que Deus disse para fazer, que era sacrificar um cordeiro, simbolizando Jesus Cristo, o Redentor do mundo. Caim viu Abel recebendo as bênçãos de Deus, e teve inveja e muito ódio de seu irmão. Irou-se Caim fortemente. E o Senhor perguntou a Caim: Por que tiraste? Por que ficaste com teu olho abatido? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Se não fizeres bem, o pecado já porta. Estando Caim e Abel no campo, caindo e voltou-se contra o seu irmão, e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está o seu irmão Abel? E Caim respondeu com grosseria: Não sei. Sou eu guardador do meu irmão. E o Senhor falou: O que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama-me desde a terra. Agora maldito serás tu. Quando lavrares a terra, não te darás mais a sua força. Vagabundo e fugitivo serás em toda a terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade para que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo da terra. Será que todo aquele que me achar me matará? Em seguida o Senhor disse: Portanto, a quem matar Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer um que achasse. Passado um longo tempo de milênios, Adão e Eva já estavam mortos. E a terra então passou a se encher de milhares de homens. Houve um período muito maldoso na história humana, que Deus se entristeceu com a maldade do homem. Não satisfeito com o homem, Deus disse: Arrependo-me eu de ter criado um homem. Mas o Senhor viu um homem único, que era correto, andava nos caminhos de Deus, era obediente, e não era como os outros homens que eram impuros e maldosos. Seu nome era Noé. Deus falou com Noé, e avisou a ele que viria um grande dilúvio, e disse para ele construir uma arca muito grande, para salvar as pessoas, e todos os animais, e todas as espécies.
Então Noé e sua família começou a pregar para os homens daquela época. Noé passou 120 anos pregando e construindo um grande barco para o povo, para se arrependerem, e dizendo sobre que Deus destruiria a terra com um dilúvio, por causa da maldade do homem. Mas naquela época, o homem nunca tinha visto uma chuva como as dos homens do fim dos tempos. A chuva que caía nos tempos de Noé era como uma neblina. Então 120 anos se passaram. E por incrível que possa parecer, entre milhares de pessoas, nenhuma se arrependeu. Nenhuma acreditou em Deus. Continuaram com os seus pecados. Continuaram com suas blasfêmias contra Deus. E diziam que Noé era um louco. Quando a arca foi construída por completo, centenas de animais de todas as espécies, puros e impuros, entraram em par. Uma manada muito grande de animais que seriam salvos do dilúvio, para que os animais não fossem criados em vão. Então Noé entrou na arca, e ficou dentro dela 7 dias. Não saiu uma vez sequer. A arca estava totalmente abastecida, com frutas, água e muito alimento. E quando a semana terminou, as pessoas começaram a mangar de Noé, e começaram a zombar. Diziam palavrões, blasfêmia, e risadas de zombaria, pois o céu começou a ficar escuro, e os ventos começaram a aumentar, e trovões começaram a se ouvir, e as primeiras gotas de água caíram do tamanho de bolas de basquete. Uma chuva nunca vista pelo homem do fim dos tempos. Chovendo com total força e grandeza de água, caindo do céu rapidamente. E se formaram rapidamente enormes bacias d'água. Se formaram no chão. E as pessoas rapidamente correram em desespero para a arca. Mas Deus enviou um anjo para fechar a porta na frente. Noé ouviu um grande barulho de milhares de pessoas gritando em desespero. Correu em direção à porta e tentou abrir, mas a porta não abria porque o anjo estava segurando. A arca de Noé era a graça de Deus, aberta para todas as pessoas que quiserem entrar. Mas quando vier o tempo que a graça de Deus se fechar, ninguém mais pode entrar. E o mesmo aconteceu na arca. Milhares de homens pereceram naquele dia tenebroso. A arca era um meio de salvação para o homem. Porém o homem naquela época negaram a salvação que Deus tinha dado. E por isso perecerão. Do mesmo jeito, com os homens do fim dos tempos. A arca hoje serve como graça de Deus. São as portas da graça que estão abertas hoje. Mas as portas da graça não estarão abertas para sempre. Um dia se fecharão. E quem ficar do lado de fora estará sobre a ira de Deus, e receberá a morte eterna. Já aqueles que entraram dentro da porta da graça odiaram o pecado, amarão Cristo, e obedecerão todos os seus mandamentos. E não tiverão marca da besta na testa ou nas mãos. E não adorarão imagens. Esses sim terão a vida eterna, quando Cristo vier e os buscar. E receberão um novo nome lá no céu dado pelo próprio Deus, como uma nova criatura. Eles serão os benditos de Deus. Mas o dilúvio também não só matou os homens impuros daquela época, como causou a extinção dos grandes animais dito na Bíblia. E o planeta Terra se encheu de água. Visto de cima, o planeta Terra não era mais aquele averdeado junto com o amarronzado. Tudo era azul. Não existia um pedaço sequer de terra. Passado um tempo de dias, choveu 40 dias e 40 noites. E logo um tempo depois, Noé e sua família de 8 pessoas começou a enviar pombos para trazer de folhas verdes, verificando se havia terra à vista. Então Noé chegou na terra prometida. E por incrível que possa parecer, somente 8 seres humanos únicos na terra estavam vivos após o dilúvio. E uma manada inteira de animais salvos. Enquanto outras grandes espécies de animais pereceram no dilúvio. Passado um grande tempo, Noé e sua família se multiplicaram. E daí vieram muitos e muitos homens de sua linhagem. Então, no meio da história humana, Deus enviou seu Filho unigênito glorioso e poderoso, amado, e com toda a autoridade e toda a honra e glória e poder, o Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Deus olhou para o mundo e viu uma única mulher pura virgem. Então o Senhor enviou um anjo para lhe avisar sobre algo que viria a ela. Pois um anjo veio, apareceu para ela e disse: Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem lhe darás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E Maria, maravilhada com a aparição do anjo, perguntou: Mas como serás isto? Pois não tenho relação com homem algum. Então o anjo respondeu:
descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. E Maria lhe respondeu: que se cumpra em mim, conforme as tuas palavras. Então 9 meses se passaram, e o Filho de Deus estava prestes a nascer. Maria e João foram os pais de Jesus. Os dois estavam procurando lugar para Maria ter o bebê, mas todos os lugares estavam esgotados. João avistou um lugar onde os animais moravam, mas a Bíblia não confirma nenhum lugar que havia animal algum quando Jesus nasceu. De Maria em uma manjedoura, e ela deu à luz. E Jesus nasceu, o Redentor do mundo. Quando Cristo nasceu, o céu se encheu de trilhões e bilhões de anjos adorando a Deus. Muitos anos mais tarde Cristo veio a ser batizado por João Batista. Quando João viu, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi batizado. E quando o batismo terminou, se abriram os céus, e o Espírito de Deus desceu como pomba vindo sobre Cristo. E eis que uma voz do céu que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E Jesus começou a pregar sobre sua segunda vinda. Começou a dizer sobre os acontecimentos finais da história deste mundo. Começou a pregar sobre o glorioso reino de Deus. E começou a revelar às pessoas tudo o que aconteceria do fim dos tempos. Mas Jesus também viu grande multidão. Compadeceu-se delas, e curou os seus enfermos. Curou homens cegos, paraplégicos, homens demoniados, e outros tipos de doenças. Jesus escolheu 12 discípulos. E entre seus 12 um desses seria o maior traidor da história. Numa noite Jesus andou com seus 12 discípulos no jardim de Getsemane. E os deixou sós, enquanto ele iria orar só. Então quando ele estava orando, seu suor se transformou em gotas de sangue. E ele disse: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Eis a chegada a hora. E o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Mas quando Jesus terminou a sua oração, logo ele chegava perto de seus discípulos, e viu seus discípulos dormindo. É bem na hora Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Judas disse aos guardas: este será quem eu beijar. Judas foi até Jesus e o beijou. Jesus disse: Judas, você trai o Filho do Homem com um beijo. E logo os soldados começaram a pegar em Jesus, e o bateram, e começaram a levar forçadamente até a casa de Caifás. Foi quando um dos seus discípulos reagiu, e lançou a espada, cortando a orelha de um soldado. Jesus pegou a orelha do homem, e o curou. Jesus então foi batido e chicoteado e moído pelas nossas transgressões. Jesus apanhou tanto, que sua face não era mais parecida de um homem. Jesus foi crucificado na cruz. Lá na cruz, Jesus viu zombarias, blasfêmias dos homens. Então ele fez uma pequena oração, e disse: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. E João, um dos seus discípulos, foi quem Jesus confiou, para que ele estivesse com Maria, nas últimas horas de agonia. E antes de Jesus morrer, ele disse: Está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Então Cristo morreu na cruz, e pagou o horrível preço, morrendo na cruz. E essa foi uma grande prova de seu imenso amor pela humanidade. Jesus, quando ainda estava vivo na cruz, viu todos os seres humanos. Ele viu você. Viu como seria sua vida no futuro, desde o seu nascimento, desde a primeira respiração de seus pulmões, até os seus últimos dias. E te amou tanto, que fez um enorme sacrifício, baseado no amor, morrendo em seu lugar, para que você fosse perdoado, e morasse com ele no céu, sendo eterno e feliz com Deus. Logo após a morte de Cristo, uma imensa chuva e um grande estrondo. Em um forte terremoto, os escribas haviam amarrado um cordeiro, e esse cordeiro, que estava todo amarrado, se soltou, e ficou livre. Logo mais tarde, os seguidores de Jesus tiraram ele da cruz, e o levaram para uma tumba. Logo após 3 dias seguintes, no domingo em uma linda manhã, Jesus Cristo ressuscitou. E foi o maior evento acontecido em toda a história. Com o Jesus Cristo ressuscitado, o homem agora poderia se redimir
E o reinado de Satanás acabou. Porque agora o homem poderia ser salvo. E Satanás seria destruído. Então Cristo ressuscitado foi visto por várias pessoas. E antes de Jesus ir para o céu ele disse: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então Jesus subiu ao céu nas nuvens. E muitos de seus seguidores choraram tristemente. Então um querubim veio até os homens e disse: Varões da Galileia, esse mesmo Jesus que vocês ouviram em carne, voltará do mesmo jeito que subiu. A Bíblia diz que, assim como nos tempos de Ló, eles comiam, bebiam, plantavam, vendiam, construíam. Mas no dia em que Ló saiu da cidade, caiu o fogo e enxofre do céu, e consumiu a todos. Haverá um dia que o grande conflito terminará. Essa grande guerra cósmica terá o seu fim. Jesus voltará, em glória e majestade, quando o Cristo estiver vindo, e todos os seus anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, que se trata da primeira ressurreição, que é a dos justos. Logo em seguida, os vivos serão transformados em um abrir e fechar de olhos. Então, Jesus levará os seus filhos para os céus. Lá no céu, ninguém sentirá dor e tristeza. Todos os filhos de Deus serão alegres e gloriosos. Terão novas vestes, com linho finíssimo, feito de luz. E lá não haverá pranto, nem morte. E lá não haverá templo, pois o próprio templo é o Senhor Deus. E eles visitarão outros mundos desconhecidos, lugares lindos e belos, outros planetas. Porém, por que não se preparar hoje? Por que não pedir perdão a Ele? Você não viu que Cristo preparou um caminho para você seguir, que é o céu, o grande paraíso. Deus quer que você more com Ele no céu. Ele te ama tanto que fez o máximo sacrifício em demonstração de amor, para que você seja salvo.